Exatamente. Então, é o segundo sermão dentro da carta de Filipenses. E o trecho que nós vamos falar hoje, vamos expor hoje, é Filipenses capítulo 1, do versículo 12 até o 19. É onde a gente vai continuar da onde a gente parou. Então, na semana passada, só recapitulando, a gente deu o contexto da carta. Os irmãos lembram onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Na prisão. Estava na prisão, né? Estava preso em Roma, preso lá. E lá ele escreveu a sua carta para os irmãos da igreja de Filipe. E aí a gente falou também do primeiro passo para a alegria, que foi você ser uma pessoa grata, uma pessoa grata, agradecida a Deus, né? Foi a gratidão, foi o primeiro passo, né? Nós devemos ser agradecidos a Deus para ter uma verdadeira alegria. E agora a segunda parte, que eu gostei muito, é uma parte que eu gostei muito. Paulo encontra alegria pela pregação do Evangelho. Paulo atribui sentido ao seu sofrimento. A gente vai falar muito sobre isso. Sentido, propósito, aquilo que ele estava passando. Do versículo 12 até o versículo 19. Mas agora imagine que chega uma pessoa, o seu amigo chega, ele fala: rapaz, eu estou muito alegre, tu não sabe o que aconteceu com a minha vida. Imagina, alguém chega para você e fala, teu amigo fala: eu estou muito alegre. Aí você pergunta: rapaz, o que houve contigo? Eu fui preso. Mas que alegria é essa que você tem que você foi preso? Por que você está ficando alegre? Você está ficando maluco? Hã? O que você fez de errado? Você está alegre? Mas que história é essa? Como é que você pode estar alegre se você foi preso? Você está ficando doido? É mais ou menos isso que Paulo está escrevendo agora. A gente vai ler o que Paulo escreve para a igreja de Filipe. Ele está alegre porque ele está preso. Olha, vamos acompanhar a palavra? Olha, a partir do versículo 12. Tiago, dá licença aí. Filipenses 1, do 12, isso aí. 12 ao 19. Os irmãos abriram a palavra, a gente vai acompanhar. Se os irmãos quiserem vir aqui mais para frente, para ficar melhor para escutar, né? Fica até melhor. Mas diz assim a palavra do Senhor: eu quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Amém, irmãos? Amém. Olha essa palavra de Paulo. Olha isso. A gente podia ficar falando só do primeiro versículo. Olha o que ele fala: eu quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Paulo enxerga tudo que aconteceu com ele, de ele estar preso, de ele estar sofrendo. Tudo aquilo resultou em propagação, no avanço do Evangelho. Olha isso. Quantos de nós queremos mudar situações que nós achamos que foram injustas com a gente, foram erradas e que nos prejudicaram? Quantos de nós a gente quer mudar a situação, né? A gente não aceita. É verdade? E Paulo está falando, tudo que me aconteceu de ruim foi bom, porque o Evangelho está sendo pregado, está sendo
avançado. As pessoas estão sabendo do Evangelho. As pessoas estão sabendo o que está acontecendo. O apóstolo Paulo tinha um propósito no seu sofrimento. Ele tinha um propósito. E isso fez toda a diferença na vida dele. Propósito, irmãos. O apóstolo Paulo tinha um propósito no seu sofrimento. Tinha um porquê do seu sofrimento. Se o sofrimento ele tem um propósito, ele não é mais sofrimento. Se o sofrimento tem propósito, ele não é mais sofrimento. Não é? Se a gente enxerga o que nós está acontecendo na nossa vida, enxergamos que é para um bem maior, aquilo não é mais sofrimento. E aí eu quero dar um exemplo. Um amigo meu colocou no Facebook. Esse é um pastor falando. Eu achei muito legal. Ele disse que foi visitar uma irmã na igreja, no hospital. Não sei se vocês viram, tá no Facebook. Você viu? Ah, eu coloquei, é verdade, eu coloquei hoje. Eu coloquei no Facebook de hoje. Alguém entrou lá no Facebook, eu botei hoje. É onde para ilustrar isso. Ele chegou, que ele foi lá visitar uma irmã no hospital. A irmã estava batida, triste. E aí ele foi, né? Ah, por que a irmã tá batida? Não, tô doente e tal. E aí ele deu um estalo na cabeça dele e falou: minha irmã, você é uma serva do Senhor. Você não tem que estar desse jeito. Eu vou orar pela irmã, mas eu não vou orar mais pela irmã. A irmã tem uma obrigação a partir de hoje. Eu falo: qual a obrigação? Você agora, eu vou te dar uma listagem. Todas as pessoas doentes da igreja, as pessoas doentes que estão aqui no hospital, e você vai orar por elas. Eu falo: mas irmãos, eu preciso de oração? Não, meu irmão, você está na mão do Senhor. Se você ser curado ou não, isso não importa mais. Porque a sua vida está na mão de Deus. Quem precisa de oração é que não tem Deus. Aí sim, eu vou lá orar pelas pessoas. Mas não, você agora tem um ministério na sua vida. Você vai orar pelas pessoas que estão no hospital. Você tem tempo, você não tem para onde ir. Então você em vez de ficar pensando na sua doença, você vai ser útil, vai orar pela vida das pessoas. E aí ele falou isso. Ela ficou meio chocada de início, mas ela começou a fazer. Aquela irmã que estava batida, triste, não é que ela ficou animada, ficou alegre, porque ela tinha propósito no seu sofrimento. Deu propósito no seu sofrimento. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está colocando para a gente aqui. Ele tinha um propósito. E aí ele começa a falar. Quais são esses propósitos? Ele falando, olha, o primeiro propósito que ele colocou aqui. Todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Olha isso. Então ele estava preso, mas ele estava aproveitando que toda a guarda tinha que revisando os soldados, né? Ficava um soldado um tempo, vinha outro soldado, e vinha outro soldado, e vinha outro soldado, em vez dele ficar triste lá, abatido, ó céus, ó vida, estou preso injustamente aqui. O que ele fez? Ele começou a pregar para cada soldado que estava ali, e o cara tinha que ficar ali. E ele começou a pregar o evangelho, começou a contar a história dele. Ele falou, toda a guarda sabe que eu estou aqui por causa de Cristo. Olha isso. Toda a guarda sabe que eu estou aqui por causa de Cristo. E ele fala mais no versículo 14. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e com temor. Então a primeira coisa, ele estava pregando o evangelho para as pessoas, na prisão. E outro testemunho dele estava indo para os irmãos ali de Roma, da cidade, e falando, olha, o apóstolo Paulo está pregando o evangelho na prisão. Se ele está daquele jeito, na prisão, sofrendo, eu que estou aqui fora, eu posso fazer muito mais do que isso. Motivou as outras pessoas a pregar o evangelho. Olha isso, o testemunho de Paulo. Então aquilo que era sofrimento para ele, ele deu um propósito a toda a tristeza que ele estava passando. Primeiro que todo mundo estava vendo, ele estava pregando o evangelho para toda a guarda. E os irmãos de fora estavam vindo. E pessoas de dentro também. Estavam sabendo o testemunho de Paulo. E isso começou a fortalecer a fé dos irmãos. Então, isso é muito marcante em Paulo. A palavra avançar. Está no versículo 25, e no 3, 14 e 15. Avançar. O apóstolo Paulo estava no seu propósito de avançar o evangelho. O seu sofrimento estava avançando o evangelho.
No capítulo 3, versículo 14 e 15, ele fala que ele, deixando para trás as coisas, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Então ele deixando todo o pecado, tudo que amarrava o seu passado, ele estava prosseguindo. Então ele não deixava que nada e nem ninguém pudesse roubar a alegria dele em Cristo Jesus. Então a primeira coisa, ele deu propósito ao seu sofrimento. Então Paulo não estava depressivo, apesar do sofrimento, da tristeza. Às vezes nós nos encontramos tristes, mas ele não estava depressivo. Ele estava triste muitas vezes. Nós também nos encontramos em tristeza muitas vezes. Mas mesmo assim, exatamente, ele não estava depressivo, apesar do sofrimento, da tristeza, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma direção naquilo que ele estava passando. Então, irmãos, para que o sofrimento não seja um sofrimento, a gente tem que dar uma direção. É o segundo passo. O que Paulo fez, ele deu sentido ao seu sofrimento. Tinha sentido, tinha razão para aquilo. Então, o que a gente falou, né? Toda a guarda sabe que estou preso por Cristo. E os irmãos estão mais confiantes, cada vez mais, de pregar o evangelho com determinação e sem medo. Irmãos, o que faz fazer diferença em nossa vida é o sentido que nós damos às coisas. Porque nós podemos encarar um trabalho difícil, encarar um chefe difícil, encarar qualquer situação, uma doença, se nós temos sentido. E aí eu peguei um exemplo que é muito legal, que é o exemplo de Viktor Frankl. Quem é esse camarada? Esse camarada é um psicólogo, e ele passou pelas mãos de Hitler, ali no Holocausto. Vocês ouviram falar sobre isso? Morreram mais de 3 milhões de judeus. Esse homem, ele perdeu a mãe, o pai, a mulher, a filha, não tenho certeza se ele perdeu a filha ou se ele encontrou a filha depois, mas ele perdeu a mulher, perdeu os pais, tudo isso no campo de concentração. E aí o que ele reparou? Ele, como psicólogo, ele estava lá dentro do campo, naquele sofrimento, pessoas morrendo, e aí ele viu que os que estavam presos, aqueles que não tinham nenhum sentido para viver, eles não tinham nada para fazer. Por exemplo, não tinham plano para o futuro, não tinham a esperança de encontrar a sua família, ele não tinha um Deus. Todos aqueles que não tinham sentido para estar ali, eles iam pouco a pouco definhando, até que eles morriam. Então ele viu que o sentido, ele descobriu, ainda jovem, depois dos 3 anos que ele passou na concentração, ele viu que os internos, os detentos que estavam lá, com maior probabilidade de sobreviver, eram aqueles que sabiam que havia uma tarefa a realizar lá fora. Então morria primeiro quem não tinha propósito, quem não tinha sentido. Então, quem não tinha sentido, quem não tinha um motivo para viver, realmente morria. Então ele reparou isso. Então ele começou a fazer todo o seu estudo a partir disso, do sentido da vida, né, que é a logoterapia. Então o apóstolo Paulo teve sentido em tudo que ele estava fazendo. Ele estava pregando a toda a guarda pretoriana. Ele poderia estar triste, desmotivado, mas ele deu sentido maior. O sentido maior que ele encontrou foi pregar o evangelho. Então ele não enxergava mais aquilo que ele passava como sofrimento, como tristeza, como algo pesado, mas ele conseguiu dar sentido ao seu sofrimento. E a partir disso ele conseguiu encontrar alegria, quando ele deu sentido. Então tudo que Paulo estava passando era útil ao evangelho, não era em vão. E é isso que faz com que continuemos na jornada. Seu exemplo de fé ajudou os irmãos a prosseguirem, mesmo sendo perseguidos. Lembrando que os cristãos eram perseguidos, muito perseguidos. Em Roma, nos lugares que estavam, todo o Império Romano, e matavam cristãos. Então o exemplo de Paulo estava fortalecendo pessoas. Esse exemplo de continuar, apesar de estar preso. Mas infelizmente, nem tudo são flores, né? É o versículo 15 ao 17. Olha o que está dizendo. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade,
mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Então nem tudo são flores. Pessoas também começaram a difamar o apóstolo Paulo, começaram a falar mal dele. Tem sempre aquelas pessoas que querem roubar a nossa alegria. E tem. Apesar do sofrimento, ainda vem mais pessoas para tacar pedra. É o que mais tem. Alguns faziam questão de pregar o evangelho por inveja e rivalidade, intriga. Quer dizer, eles pregavam aquilo que era correto, mas ele tinha algum problema com o apóstolo Paulo. Talvez por ele estar preso, talvez caluniaram o apóstolo Paulo, falaram mal dele, denegriram pela condição que ele estava, pela sua doença. O apóstolo Paulo, no final, ele quase ficou cego. Ele fala: eu escrevo essas letras grandes do meu punho, para vocês enxergarem, para vocês verem. O apóstolo Paulo quase cego no final de sua vida. Talvez pelo modo de falar, né? Em 1 Coríntios é tudo isso. Ele fala: olha, eu não vim com palavras bonitas para falar com vocês, não. Se quisesse eu podia falar, mas eu não vim. O apóstolo Paulo também, o pessoal falava mal dele, que ele falava muito, palavras bonitas demais, a pessoa não entendia direito. Alguns falam que ele era um mau pregador, o apóstolo Paulo. Então as pessoas falam mal dele. As pessoas vão falar mal de você, irmão. Não vão falar. Só que a diferença é o que você vai fazer. Essa que é a diferença. Essa é a diferença. Entendeu? As pessoas vão falar mal de você. Mas como é que você vai responder a isso? Ao versículo 18. Olha o que ele fala. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra, isso me dá alegria. E aí? Qual será a sua resposta, irmão? Você pode ficar choramingando, chorar, pode brigar. É o que a gente faz, as pessoas fazem. Ou briga, eu não vou deixar barato isso não, eu vou atrás de quem está falando mal de mim. Ou fica chorando no canto: oh céu, estão falando mal de mim, que pessoas ruins. Mas é uma escolha, irmão. É uma escolha a fazer. Ou você pode ir por esse caminho da raiva, de brigar, um caminho de ficar choramingando pelos cantos, como eu sou coitadinho. Ou você pode escolher um outro caminho, que é o que o apóstolo Paulo escolheu. Ele escolheu um outro caminho. Podemos escolher muitas vezes o caminho do ódio, do rancor, mas esse caminho não vai ajudar em absolutamente nada na sua vida. Nada. Você só vai se tornar um amargurado que não vai sair do lugar. É exatamente isso. Não adianta nada. Vai ficar odiando pessoas. Eles fizeram isso comigo. Essa pessoa fez isso comigo. Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu marido, foi minha esposa, foi meus filhos, foi o vizinho. Já conheceu esse tipo de gente? Todo mundo fez tudo. Ele nunca faz nada. Ele é sempre a vítima. Essas pessoas que são sempre a vítima, ela não consegue fazer nada, porque ela nunca fez nada. São sempre os outros. A vida está sempre na mão dos outros. Eu estava falando sobre o povo de Israel. Agora eu posso falar completo. O povo de Israel sempre sofreu. Andava no caminho do Senhor, estava falando. Eles se desviavam. Deus mandava alguma coisa. Mandavam um povo estrangeiro. Eles foram 2 vezes para o cativeiro, né, nesse período bíblico. O seu templo destruído. Mas apesar de todo o sofrimento, até hoje, a gente está falando agora do Holocausto. 3 milhões de judeus foram mortos. Agora, 1930 e pouco. Agora, o povo de Israel sempre sofreu, o povo judeu. Mas uma coisa que eles nunca fizeram foi falar que nós somos coitadinhos. Nunca. Sempre, e o profeta Jeremias fala isso, nós pecamos. Por isso aconteceu isso. Nunca deixará, foram os babilônios, foram os assírios, foram os egípcios, foram não sei o que. Nunca. Nós pecamos contra o nosso Deus. E por isso aconteceu isso. É difícil tomar esse caminho. Porque eu tomo a responsabilidade para mim, irmãos. Isso que é, o Evangelho dá isso, a responsabilidade.
Então, se eu tive uma criação difícil com meus pais, se meu marido me traiu, se eu perdi o emprego, uma doença chegou, aconteceu. Você não tem o que fazer. Aconteceu. Agora, o que você vai fazer daqui para frente, aí que é toda a sua responsabilidade. Você pode ficar no caminho. Foi meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, meu marido fez isso, meu filho fez isso. E ficar só procurando culpados. Ou você tomar isso como sua responsabilidade e fala, tá bom, isso aconteceu com a minha vida. Eu tive uma criação terrível com meu pai. Meu pai era um alcoólatra, é um bêbado. Minha mãe largou meu pai largou minha mãe. Meu pai me batia, minha mãe me batia. Meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, eu fui abandonado. Os meus filhos não querem saber de mim. Cada um tem uma história. Cada um de nós temos uma história difícil. Mas a partir disso, o que nós iremos fazer é responsabilidade nossa. Isso que o apóstolo Paulo não deixou. Eles estavam falando dele. E daí, problema. Se eles estão pregando o evangelho, é isso que importa. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É isso que importa. Se eles querem me ferir, daí, dane-se, não importa. Não importa. O que importa é o evangelho de Cristo estar sendo pregado e eu me alegro com isso. Olha isso, a diferença do caminho do ódio, do rancor, para um outro caminho, que é o caminho da alegria, que é o caminho da responsabilidade, de ver a obra de Cristo andar. É isso que dava alegria ao apóstolo Paulo. Então, irmãos, é esse o nosso caminho. É esse o caminho. Pegar esse caminho. O caminho da alegria. O caminho de saber que nós temos escolhas. Né? O que está lá em Deuteronômio 11, 26 a 28. Que eu coloquei lá no Facebook. Eu vou ler. Preste atenção. Hoje estou ao ponto diante de vocês. A bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. A escolha está em nossas mãos. A escolha está em nossas mãos. Nós temos escolhas a fazer. Nós temos escolhas a fazer. Para o apóstolo Paulo, nada do que essas pessoas estavam fazendo importava para ele. O que importava era que Cristo estava sendo anunciado. E isso que dava força a Paulo, e isso que era a sua alegria. Irmãos, nós temos que saber, é aí o último versículo, a alegria completa de Paulo, que ele fala, isso me alegra, o último versículo 19, e continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Eu serei liberto, mesmo preso. É isso que Paulo está falando. Mesmo preso, mesmo em cadeias, através das suas orações, através da força do Espírito Santo de Deus, eu serei liberto. Ele era um homem preso fisicamente, mas ele, apóstolo Paulo, ele estava liberto. Ele era um homem liberto. Isso acontece muito na cadeia, quando você conversa com alguém que se converteu. Mesmo nas cadeias, mesmo preso, mas ele é um homem liberto. Basta atitude. Paulo tinha uma atitude de um homem liberto. Não vai importar o que essas cadeias estão fazendo, o que os soldados estão fazendo, o que as pessoas estão falando mal de mim. Eu não quero saber disso. Eu quero saber que o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Isso me dá alegria. Isso é motivo de alegria. E Paulo é um exemplo para a gente de como seguir, sem se importar o que as pessoas estão falando, sem se importar com as circunstâncias, mas dando sentido. O sentido maior é esse. O Evangelho está sendo pregado, então eu fico alegre. É com suas orações, é com a força que vem de vocês, é com a força que vem do Espírito Santo de Deus. Isso me dá alegria. E aqui eu quero fechar. Qual é o propósito da sua vida? Essa é uma pergunta muito difícil. Qual é o propósito da sua vida? Essa é uma das perguntas mais difíceis que pode fazer para um ser humano. Mas elas têm que ser feitas. E você tem que tentar responder ela. Responda para você. Ore a Deus, fale com Deus. Para um cristão, o verdadeiro sentido da vida, ela está junto ao seu Senhor. Junto ao seu Senhor, servindo ao seu Senhor. A alegria vem dele. Nós nos regozijamos nele. A alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria vem
através e apesar de qualquer circunstância que nós possamos passar. E tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim. Apesar de todo sofrimento, apesar de toda a luta, apesar disso tudo, encontrarmos a nossa alegria verdadeira em Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo fez. Nas suas cadeias ele não estava preso. As pessoas falavam mal dele, ele não estava se importando. Porque o nome de Cristo estava sendo exaltado. E era isso que era importante, irmãos. Então, irmãos, que nós possamos aprender nessa série de mensagens, aprender cada dia mais como encontrar essa verdadeira alegria. Como encontrar, apesar das circunstâncias, apesar dos sofrimentos, apesar dos problemas. Que nós possamos meditar nessa palavra e realmente colocar em prática nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar?